Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Sempre oramos antes, né, pedindo revelação da palavra. É importante você abrir o seu coração e receber, através do poder do Espírito, a revelação da palavra. Amém? Aleluia. Pai, nós oramos, ó Deus, para que palavras naturais possam mesmo expressar a verdade de Cristo em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Você que está com Bíblia, depois, se quiser deixar organizado, a gente sempre está projetando a letra, mas hoje não tem como. Então, se quiser deixar aí engatilhado aí no seu celular, não é para ficar navegando no WhatsApp, mas já deixa aberto na Bíblia ali, que nós vamos ter alguns pontos de leitura. Amém? Glória a Deus. Sabe, o tema da palavra de hoje é te chamo de amigo, né? Quem que nos chama de amigo? Todo mundo fala rapidamente, estamos na igreja de Jesus. Sabe, mas no mundo tem muitas pessoas que te chamam de amigo. Algumas semanas atrás nós falamos sobre os muros de proteção, e um dos muros são amigos que tenham envolvido no propósito de Deus. Mas quando você estabelece amigos que não estão nada envolvidos no propósito de Deus, talvez isso possa destruir aquilo que Deus tem para você. Eu me lembro que, assim que eu me converti, nossa, que a gente faz barulho, né? Os nossos kids estão fazendo barulho hoje, né? Poderoso. Amém. E me ajuda lá, Roseli. Senão o pastor perde a concentração aqui. Mas olha só que interessante, né? Tem coisas que, se nós não entendemos o propósito de Deus, né, nós podemos edificar a nossa vida de uma forma muito equivocada. Então é importante você entender que é importante você levantar muros de proteção. Nós falamos isso daí algumas semanas atrás, né? Fizemos um jejum aí de 21 dias, né, para nós sairmos fortalecidos dessa guerra, guerras que talvez hoje, que para você, elas são muito difíceis de vencer, mas na verdade você vai perceber que quando você vence, né, em determinadas áreas da sua vida, você não é mais abalado por essas circunstâncias. Está ruim o som para mim aqui, Tiago? Eu não sei, está dando um eco, parece. Tá bom aí o som no fundo aí? Então é para mim mesmo aqui, tira o retorno aqui. Não tem retorno? Então talvez seja isso. Põe um retorno aqui, alguma coisa aqui, para ver se preenche aqui então. Está virado lá para trás, talvez possa ser isso mesmo. Som, ei. Ah, agora melhorou. Eu estava ouvindo, bati o som lá, voltava aqui, estava ruim demais, agora melhorou. Aleluia. Agora estou conseguindo me ouvir aqui. Aleluia, glória a Deus. Então veja, mas muitas áreas das nossas vidas, você vai ver que o problema, o cerne, o ponto tem a ver com relacionamentos. Fala assim, relacionamentos. Então, casamentos que não funcionam, que eles até sabem o princípio, mas na hora de aplicar os princípios, tem problema ali na aplicação, na prática. Tem problema na forma de como está se relacionando. Talvez tenha algumas áreas que você se relaciona muito bem. Talvez na área profissional você é bom de relacionamento. Mas às vezes para lidar com os filhos, para lidar com os amigos, não é tanto. Então, ou vice-versa, talvez você é muito bom, mas quando diz a respeito da área profissional, você não consegue se relacionar. Você não consegue avançar por conta dos relacionamentos. E aí, muitas vezes, esses relacionamentos, eles começam você começa a olhar só para o problema relacionamento, as frustrações que é gerada através desses relacionamentos, geram um bloqueio na sua vida. E aí tem uma área que você gera um bloqueio, você não rompe mais, para você falar, é assim mesmo. E aí você se conforma com a situação, se conforma em não prosperar, se conforma em ter um casamento na média, se conforma em não experimentar o melhor. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós precisamos crescer para desfrutar do melhor
não somente no que está por vir, mas também nesse tempo. Amém, queridos? Então veja, então a gente precisa aprender a se relacionar da forma da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ali nós vemos que há uma unidade perfeita. Ali nós vemos que flui o amor, a graça, o favor, e eles estão ali tão bem alinhados, tão bem ajustados, que eles falaram, não, peraí, o que nós temos é tão bom, que nós precisamos multiplicar. Façamos o homem, né, segundo a imagem, segundo a semelhança, vamos fazer isso acontecer. Né? Enfim, então veja que Deus ele tem um padrão de se relacionar. E todas as vezes que você sair fora, você andar segundo a sua vontade, né, sempre haverá o quê? Frustração. Sempre. Não tem como. Amém? Então veja, o fogo vai provar a nossa obra. E vai mostrar em que área que nós prevalecemos. Sabe, muitas pessoas abrem mão de estabelecer vínculos com pessoas, porque estão avaliando aquela pessoa. Sabe que o mundo avalia dessa forma. A forma de o mundo estabelecer vínculos, amizades, o mundo olha para você e fala, se você tem algo para me oferecer, então eu ando com você. Mas se você não pode me oferecer nada, então eu vou te desprezar. Essa é a forma que o mundo estabelece os relacionamentos. Então os relacionamentos no mundo, eles são baseados naquilo que o outro pode oferecer. Então, eu olho, o mundo é mais ou menos assim, eu olho para o Tiago, e aí ele é um cara que, hoje ele é birô de desenho 3D de impressora. E eu quero montar uma empresa e eu preciso de um fornecedor desse. Eu falo, não, agora eu vou me tornar amigo dele. Porque eu preciso de um parceiro como esse. Mas vamos supor que a minha empresa é outro segmento. Eu olho para o Tiago e falo, por que eu vou andar com ele? Não tem nada para me oferecer? Esse é o padrão do mundo. Então o mundo ele se relaciona, né, é construído, os relacionamentos, as amizades, elas são construídas olhando para o que o outro pode oferecer. E isso não tem nada a ver com o padrão de Deus. Então veja, lá em João 3,16 diz o quê? Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que nós tínhamos para oferecer para Deus? Nada. A palavra de Deus diz que nós já nascemos na iniquidade. Deus olhou para a terra, não achou um justo sequer. Mas mesmo assim, Ele decidiu andar conosco. Ele tinha tudo para oferecer, apesar de nós não termos nada. Esse é o padrão de Deus. E nós precisamos entender que se nós queremos ser um tipo de Cristo, né, cristãos são pequenos cristos, então nós precisamos andar nesse padrão. Amém, queridos? Aleluia. Então veja, a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 41, no verso 8, olha o que Deus diz a respeito de Abraão. Porém tu, ó Israel, ele dá um testemunho falando de Abraão aqui, né? Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, vírgula, meu amigo. Então veja, ele está falando para Jacó, olha, você é da descendência de Abraão. E teu pai era meu amigo. Então veja que Deus está falando aqui que era amigo de Abraão. Isso é bênção ou não é? Então veja, agora qual que era o padrão que Abraão tinha para Deus falar isso? E aqui é onde muitas pessoas, elas falam, não, mas Abraão era o pai da fé. Abraão, ele tinha um padrão assim. Tá, mas espera lá. Qual que era esse padrão? Abraão foi um cara sempre perfeito? Sim ou não? Não.
mas ele tinha o quê? Um coração para o propósito de Deus. Ainda que ele errava no meio do processo, né, Deus sempre ajustando ali. E isso é algo maravilhoso. Então veja que Abraão, apesar dele, né, muitas vezes não ter confiado em Deus, pastor, como assim não confiou? Então os irmãos conhecem a história. Deus falou que ia dar um filho para ele. Ele era um pai de multidões, mas aí no meio do processo, ele olha ali no natural, né, ele fala, bom, minha esposa é estéril, como é que eu vou resolver isso? Já sei, né, vamos ter um filho então com a Agar, com a escrava, e aí vai ser dessa forma. Ou seja, não confiou, porque Deus falou que ia ser da casa dele, da esposa dele. Mas ele andou de uma forma natural, ele falou, peraí, Deus não vai dar um jeito, então vou dar um jeitinho. Mas veja, Deus, quando Ele fala, Deus cumpre. E talvez muitos, nessa hora que faz e age de uma forma natural, aí por não conhecer o coração de Deus, e aí começam a se punir, falam, então, peraí, também não vou fazer mais nada. Ah, minha empresa quebrou porque fiz a coisa da forma errada. Ah, também não vou mais abrir empresa, não vou mais prosperar, pronto, se limitou. Mas não foi assim. Deus, Ele sempre vai investir na minha vida e na sua vida a fundo perdido. Deus, Ele investe na sua vida não esperando nada em troca. Ele simplesmente decidiu investir na sua vida porque você é filho e Ele te ama. Esse é o coração do Pai. Quando a base é o amor, não importa se o filho erra ou não erra, Deus continua amando, continua insistindo, para que ele possa avançar, para que ele possa prosperar. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração do Pai. Amém, queridos? Então veja, deixa eu dar um exemplo aqui do Novo Testamento. Deus falando a respeito de amigo. Lá em João 15,15 fala, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então o que Jesus está falando? Olha, vocês não são mais meus servos, tudo que eu recebo do meu Pai, eu sou transparente, eu passo para vocês, eu não retenho nada daquilo que meu Pai tem me dado. Sabe que tem gente que retém. Não entendeu ainda o que é viver o reino, não entendeu o que é viver em comunidade, e aí ficar retendo. Isso é muito comum no mundo. A pessoa, ela tem uma ideia, ela retém. Ela fala, porque se eu compartilhar com a equipe, alguém pode pegar e falar que essa ideia é dela, então eu não falo nada. O dia que eu tenho uma ideia aqui que pode mudar a história da célula, mas não vou falar nada. O dia que eu me tornar líder, aí eu falo. Falou, o dia que eu me tornar líder, aí sim, aí eu vou fazer dessa forma, até lá, porque eu quero que o pastor reconheça que tem alguém diferente. Deixa eu te falar, eu já reconheço que tem alguém diferente aqui, esse alguém é Jesus Cristo. Então nós precisamos ter o coração que não viver como o mundo vive, mas viver no padrão de Deus. Amém, queridos? E aí você vê Jesus aqui falando o quê? Andando nessa transparência, compartilhando o coração, aquilo que ele recebia de Deus, ele compartilhava ali com seus discípulos, ele conhecia o coração de cada discípulo, e mesmo assim ele estava compartilhando ali, né, em total transparência. Então, a amizade tem a ver com transparência sim, sabe, quando ocultamos é porque não há amizade. Quando você tem uma segunda agenda, né, e você não compartilha ali, você não está andando em transparência, você não está querendo se tornar um, de fato. Sabe, porque o coração de Deus é o seguinte, Jesus, ele olhava para os discípulos, e ele estava falando que, olha, vocês que creem em mim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Sabe, esse é o coração de Deus, esse é o coração de Jesus, é fazer com que vocês possam ir muito além. Um coração de bom líder é quando ele olha para as pessoas da sua célula e fala assim, não, eles vão muito além do que eu fui. O pai, ele olha para o filho, ele fala, não, peraí, eu vou investir, eu vou dar mais estudo, todo investimento que eu não recebi, natural e espiritual, eu vou dar agora, para que eles possam ir além.
Esse é o coração do Pai. Então veja, a questão de nós andarmos em transparência, isso é fundamental. Você precisa andar em transparência com o seu cônjuge. Transparência. Mas muitos não andam em transparência porque se eu falar vai arrumar problema. E aí o que acontece? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu sei que aqui nunca nenhum casal, nenhuma irmã ou homem passaram por esse tipo de problema, é só um exemplo. Mas às vezes tem irmãos que não investem na vida da esposa. Porque eles acham que eles não veem a esposa como investimento. Eles veem muitas vezes como despesa. E aí, as irmãs gostam dessa parte, amém? Fala, pastor, continua, revela. Mas aí assim, os homens às vezes não dão dinheiro para ir no cabeleireiro, para pintar o cabelo, para fazer as unhas, aquela blusinha. A história da blusinha está famosa no curso de casais. A blusinha, né? Aí de vez em quando o que acontece? Às vezes o homem é meio desligado, né? Daí ele olha e fala, nossa, parece que é diferente essa blusinha. Aí as irmãs falam, não, isso aqui faz tempo. A questão de tempo é assim, para a irmã faz 3 dias, né? Então não preciso, faz tempo, ela só não fala que faz 3 dias. Então faz tempo, pastor, não menti, eu falei que fazia tempo, já faz 3 dias, nem comprei hoje. Mas por quê? Muitas vezes tem que agir dessa forma para não brigar. As irmãs fazem caixa 2. Só quem deu risada é que confirmou agora, hein? Por quê? Porque não é transparente. Esse nem era o meu assunto aqui, mas eu peguei um desvio aqui. Mas veja, eu estou dando aqui um exemplo sutil, né? Bobo. Mas veja, às vezes temos dificuldade de ser transparente, inclusive com o cônjuge. Porque se eu falar, o que vai pensar, vai arrumar briga, então peraí, é melhor eu dar um jeito, faz tempo. Aí você está pensando em você, fazem 3 dias, faz tempo. Entendeu? Então veja, a importância de você andar em transparência, você precisa ser amigo, inclusive, do seu cônjuge. E ter ouvidos de ouvir, quando eu falar, agora dá, agora não dá. Agora você, que tem condições, e vive falando para a sua esposa que você não tem condições, aí eu queria conversar com você. Porque está muito longe. Porque Cristo diz para nós amarmos Jesus falou para nós amarmos a esposa como Cristo amou a igreja. É isso que Deus fala. Agora, se você não tem condição nem de investir uma blusinha, e sendo que Cristo deu a própria vida, aí nós temos algum padrão assim muito discrepante daquilo que Deus tem. Amém? As irmãs dão glória a Deus, irmãs? Amém. Aleluia, as irmãs, né? Dão glória a Deus nessa parte. Então veja, mas às vezes você tem dificuldade de ser transparente, de estabelecer uma amizade, até dentro do seu casamento. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então você precisa crescer nisso, você precisa investir nisso, nos relacionamentos. Porque a amizade ela é provada mesmo quando passa pelo fogo. No mundo está cheio de pessoas que falam, conta comigo, até aparecer o problema. Conta comigo com tudo. Até o dia que você quebrar a empresa e falar, você pode me emprestar um dinheiro? O cara, rapaz, agora pegou bem no momento aqui também. Então, sabe, esse discurso da boca para fora, baseado em condições do mundo, isso não leva a lugar nenhum, só leva a frustração. Amém, queridos?
Então é importante você ser transparente, né? É importante você andar dessa forma. Agora veja, a questão de ser transparente, você precisa entender também. Dei um exemplo aqui, clássico aqui de casamento, mas a transparência no padrão do mundo praticamente não existe. Porque as pessoas sempre estão voltadas para si. Agora, quando você entende a transparência focada com propósito, isso muda a sua história. Isso muda. Porque não adianta você ser transparente. Porque muitas vezes, se você é transparente segundo o padrão do mundo, eu vou te falar que isso vai te levar a um caminho de perdição. Deixa eu dar um exemplo aqui. Sabe que assim que eu me converti, eu tinha um amigo, entre aspas, padrão do mundo, e um dos fatores como eu me converti na época, é porque, assim, eu tinha uma condição financeira, o meu pai, na verdade, tinha uma condição financeira muito diferenciada dos padrões do mundo, assim. Mas aí meu pai quebrou e toda aquela história. E aí eu lembro que esse amigo um dia me chamou para conversar, e eu comecei a ir na igreja, comecei a ter experiência com Deus, e eu falei, esse é o caminho. E aí ele pegou e falou assim, me chamou um dia, e aí ele falou assim, não, Sérgio, te chamei aqui porque agora sim, você está meio ficando esquisito, né? Parece assim que fizeram uma lavagem cerebral na sua mente. E assim, eu quero te ajudar. E ele começou a falar para mim, ele falou, rapaz, você se formou, cara, eu tinha acabado de me formar em administração de empresa. Mas eu tinha feito 2 anos de direito. Ele falou, rapaz, esse negócio de administração de empresa não está com nada, eu vou pagar a faculdade para você continuar direito. Se você quiser fazer engenharia, eu vou te pagar. Se você quiser fazer odonto, eu vou te pagar. Ele tinha feito odonto na época. E ele falou, vem trabalhar comigo e tal. Agora veja, isso parece um bom amigo, sim ou não? Sim ou não? Não. Agora nós ficamos em dúvida agora. O cara está querendo pagar tudo para mim ali e tal. Então veja, aparentemente, parece que é bom. Mas por detrás disso tinha um preço. Qual que era o preço? Então veja que às vezes tem pessoas que aparentemente ela parece que é seu amigo, mas simplesmente elas vão te levar a desviar do propósito. Ele estava sendo transparente comigo? Pô, você está numa pior, a gente estava tendo uma conversa transparência, mas o propósito de Deus passava longe. Passava longe. Vou dar um exemplo mais para frente, eu vou dar agora. Então, sexta-feira, Jesus está lá com os discípulos, está falando, olha, eu vou partir, está ali, né, na última ceia ali com os discípulos, olha, eu vou partir, estou indo embora. E aí Pedro, vou falar com as minhas palavras aqui, Pedro fala, não, peraí, você é o Filho de Deus, nós vamos dar um jeito nisso, você não precisa ir para a cruz. Qual que é a resposta de Jesus? Arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Pedro não era amigo? Era, mas naquela hora, estava querendo afastar do propósito de Deus. E aí o que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás. Porque se tem algum amigo seu te levando para longe do propósito de Deus, é assim que Jesus trata. Isso não é um amigo. Isso é um cara que está te levando para a perdição. Para que aquilo que Deus te chamou, para que aquilo que Deus deu seu único filho naquela cruz, não se cumpra na sua vida. Então veja, como estão compreendendo? Eu falei isso, o pessoal ficou meio tenso agora. Então veja, precisamos entender que dentro desse contexto, né, precisa ter o mesmo propósito alinhado. Os muros de proteção que nós falamos é quando você está alinhado com pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo coração. Isso vai trazer proteção para a minha vida.
Isso vai trazer. Então veja, pastor, esse cara, você tem amizade com ele até hoje? Sabe, nós nos falamos, mas eu não posso dizer que ele é o meu amigo. Eu sou amigo dele. Porque eu quero o bem dele. E eu lembro que ele pegou e falou assim, tem uma frase, a gente acabou essa conversa assim. Ele falou assim, ô Serjão, você é um cara tão inteligente, cara. Foi essa frase que ele falou para mim. Você é um cara tão inteligente. Como é que você me entra nessa história dos crentes? Você vai virar crente agora? Meu, eu te conheço, nós andamos desde moleque. Eu sei do seu potencial, eu sei de tudo quem você é. E agora você vai se tornar crente, ficar bitolado. É isso que ele falou para mim. Eu respondi para ele. Falei, pois é, você acha mesmo que eu sou inteligente? Ele falou, tenho certeza. Falei, já que eu sou tão inteligente, por que você não vai na igreja comigo então? Por que você não se torna crente também? Aí ele falou, não dá para conversar com você não. Vem mais uma cerveja aí. Foi o que ele falou no dia. Então veja. Tem coisas, queridos, que nós precisamos entender. Eu continuo amando a vida dele. Invisto a hora que for, ligo, converso, continuo amando da mesma forma. Agora, quando ele olha para mim, né, teve alguns no meio do processo que já chegaram, já se converteram, já fiz até o casamento. Nem todos já chegaram com o mesmo propósito. Mas o meu papel é continuar amando, investindo e orando por eles. Como estão compreendendo? Amém? Então veja. Deixa eu tirar aqui. Pastor, mas como é que se constrói essas amizades? Esse é o ponto. Porque talvez você tenha dificuldade de estabelecer amizades até no mundo, quanto mais dentro do propósito de Deus. Porque talvez você veio do mundo e no padrão do mundo era só por aquilo que puder oferecer, mas e agora? Como é que eu crio de fato? Como é que eu estabeleço um relacionamento? Como é que eu estabeleço essas amizades dentro do propósito? Então deixa eu... Primeiro ponto aqui, né? Primeiro ponto, você precisa plantar. Porque se você não plantar, você nunca colhe. Então tem pessoas que falam, não, eu quero que as pessoas se acheguem a mim, afinal de contas agora eu sou o maioral. Veja, não é assim que você cultiva uma amizade. Não é dessa forma, não é nesse padrão. Quando é que você cultiva uma amizade? É quando você se importa com alguém. Você olha, você se importa. E aí você fala, eu decido, eu vou investir agora na vida dessa pessoa. Mas e se ela te perseguir? Você continua plantando. Até quando? Até o dia que Deus mudar o coração dessa pessoa. E se ela falar mal de você? Você continua investindo. E se ela te trair, pastor? É que no meu caso é diferente, ele me traiu. Você continua investindo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para a gente entender. Jesus, ele está lá, nessa mesma, instruindo os seus discípulos ali, né, antes da sua crucificação, ele está falando que vai partir, e estava todos os discípulos lá, ele fala, ó, já não chamo mais de servos, mas sim meus amigos. Mas ele pega e fala assim, olha, mas tem alguém de vocês que vai me trair. E aí, nessa hora, Pedro, né, pega e fala assim, não, quem é um miserável e tal? Pedro é um cara mais, estou falando com as minhas palavras aqui, eu jamais te trairei, jamais. Mas aí, nessa mesma reunião, ele vira para Judas e fala, vai fazer o que você tem que fazer. Judas sai, Judas era o tesoureiro, alguns podiam pensar, ele foi comprar alguma coisa, né? Mas o que ele vai fazer? Ele foi vender Jesus. E aí mais tarde, né, Judas conhecia toda a rotina de Jesus, mais tarde Jesus está lá no Getsemane com seus discípulos, orando e tudo mais e tal. Quem que está vindo? Judas. O que Jesus fala para Judas?
A que vens, meu amigo? Depende a versão que você está, mas é isso que Jesus fala. Chama o quê? De Judas de amigo. A que vens, meu amigo? E esse amigo Judas vai lá e dá um beijo em Jesus. Agora veja, o que isso demonstra? Que a amizade de Deus não dependia das atitudes de Judas. Sabe, muitas vezes nós queremos estabelecer vínculos, amizades, até certo ponto. A nossa amizade, o nosso vínculo tem prazo de validade, é igual o Danone, vence muito rápido. Ah, pastor, não dá para andar com fulano de tal, porque você viu como ele é? Pastor, ele só faz besteira na célula. E daí? Qual é o seu papel, você que é líder? É investir a fundo perdido. Ou seu filho, quando nasceu, você falou, pastor, ele só faz cocô, não limpo mais. Não, estou dando exemplo aqui para dar um choque mesmo, porque às vezes, o que isso daí demonstra? Propósito. Seu filho, você fala, não, ele não sabe. Pois é, essa pessoa talvez ela acabou de se converter, está cheio de carnalidade. E carnalidade não necessariamente é pecado. Carnalidade é aquele crente que anda segundo a sua vontade. Estabelece os relacionamentos segundo a sua vontade, não no padrão de Deus. E você precisa entender isso. O que você não pode é ser igualar a tal pessoa. Também, já que ele não quer, eu também não. A minha vontade agora não é mais andar com o irmão. Cadê a expressão do amor de Deus? Cadê a expressão da amizade? Porque Jesus, ele foi amigo até o fim. Amigo até o fim, sabia quem estava atraindo, sabia quem ia fazer, mas fazia parte do propósito. E aí ele não abriu mão da amizade, de investir. Ele deu oportunidade para Judas até o fim. Até a última gota ele estava lá dando oportunidade para Judas. Mas muitas vezes a nossa fita métrica ela é muito curta. Muito curta. E aí você fala, não, já me frustrou, agora também não me frustro mais. Só que também você não se expõe mais. O que aconteceu? Pum, sua vida parou. E aí não importa qual seja o quadrante da área que você se frustrou, mas uma vez que você se frustrou e você fala, agora eu me fecho, você pode ter certeza que isso não avança mais. Então tem pessoas que se frustraram na área profissional. Tinha uma expectativa, não aconteceu, pum, parou. Outros é no casamento. Eu orei tanto para casar, depois casou, não resolveu o problema. Muitos falam, pastor, eu arrumei, foi um outro problema. Mas tem uma forma de se relacionar. Então a amizade se estabelece, muitas vezes, nós queremos sempre na mão dupla. Sabe, esse é o melhor dos mundos. Esses que estabeleceram de mão dupla, depois você vê Jesus falando, né, meu amigo, e Deus falando. Só que muitas vezes o padrão de Deus é o quê? Ele dá tudo da parte dele, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Jesus morreu por todos. Talvez Deus falasse, eu queria que todos crescem, mas nem todos creem. Mas mesmo assim, Deus deu, amém, queridos? Então veja, você precisa plantar. Plantar. Mas, sabe, eu gosto muito quando as pessoas vão liderar a célula. Eu sempre falo, você quer crescer? Você quer avançar? Né? Se expõe aos desafios de Deus. Vai liderar uma célula. Abre uma empresa. Vai lidar com gente. Não tem jeito, você vai ter que crescer em amor. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. E aí você vai ter que plantar, e depois você planta de novo. Pastor, mas eu não estou vendo os frutos. Sabe, mas isso não quer dizer que você não tem que plantar a todo e qualquer momento. Tem coisa, você planta um pé de alface, depois de 15 dias você pode colher. Mas se você plantar um pé de jabuticaba, às vezes, hoje, né, tem é tudo, como chama? Transgênico, né? É transgênico que fala?
Hoje é mais rápido, mas antigamente você plantava um pé de jabuticaba, demorava 30 anos para começar a dar fruto. Mas qual que é a boa notícia? Uma hora começa a dar. Uma hora começa a dar. E durante esses 30 anos, o que você quer colher a jabuticaba, o que você tinha que fazer? Você tinha que colher, você tinha que regar, você tinha que cultivar, tem que adubar, tem que cuidar. Não dá para você falar, já que não deu jabuticaba, já que não supriu uma expectativa, quer saber? Eu vou arrancar fora esse pé de jabuticaba. Não, a pessoa não faz assim, o agricultor, porque ele sabe como que lidar com a jabuticaba. E Jesus aqui está nos ensinando como lidar com os nossos relacionamentos. Num padrão que você investe a fundo perdido, independente da resposta do outro. Como estão compreendendo? Amém. Aleluia. Então, deixa eu desmascarar alguns mitos aqui. Muitas pessoas falam, pastor, mas com fulano de tal não dá para se relacionar, porque aquela pessoa não é confiável. Às vezes você vai levantar algum líder, aí às vezes algumas pessoas vêm, pastor, mas aquele líder é assim, assim, vem com a lista, né? E eu fico pensando, pois é, e eu e você, será que nós não temos uma lista também? Pastor está falando em grande. Nada melhor do que o cônjuge falar a respeito de mim, né? Mas veja, a própria Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Mas aí quando você fala a respeito de outro, é que você está colocando melhor que o outro. Mas o apóstolo Paulo fala para nós olharmos para o nosso próximo, né, como se fossem melhor do que nós. Esse era o padrão do apóstolo Paulo. Então veja que a Bíblia sempre está nos ensinando a respeito de lidar com situações e com pessoas, em todo e qualquer momento. Mas muitas pessoas falam, pastor, e aí aqui é um segundo ponto, é o confiável. Pastor, não dá para lidar com aquela pessoa, ela não é muito confiável. No seu prisma, você olha e fala, aquela pessoa não é muito confiável. Agora eu te pergunto, Abraão era alguém confiável, sim ou não? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Falar com as irmãs agora. Deixa eu contar uma história aqui, que aconteceu com Abraão. Agora, imagina assim, naquela época lá, Abraão, ele chega no Egito, e diz que a sua esposa era muito bonita, a palavra de Deus diz. E aí, o que acontece? Abraão, ele olha as circunstâncias natural, e ele fala assim, mas espera aí, se eu falar que você é minha esposa, eles podem me matar para ficar com você. Então eu vou falar o seguinte, chegando lá, você vai falar que você é minha irmã. Eu falo que você é minha irmã, eles não vão me matar e está tudo certo. Agora veja, oh Deus, foi exatamente isso que aconteceu. Agora imagine se seu esposo chegasse lá e falasse, ó, o seguinte, você é muito bonita, então chegando lá, o Kleber chega para você, Roseli, e fala, ó, chegando lá, você fala que você é minha irmã. Alguma irmã aqui ia aceitar isso? Ia aceitar, sim ou não? Que é isso? Se é minha esposa, já ia falar que é isso? Para de ser banana, ué. O cara, quer dizer, nesse momento, ele não teve nem a postura de um homem, de um sacerdote, de guardar a sua esposa. Né, ele estava preocupado com quem? Só com ele queria salvar a pele dele. Ele não estava preocupado agora com a esposa de fato, ele estava preocupado era com ele. Esse é um cara confiável? Não é um cara confiável, mas Deus chama de amigo. Deus estabeleceu uma amizade com ele, não foi por conta das atitudes dele. E muitas vezes nós queremos estabelecer amizade com o próximo por conta das atitudes do próximo. Sabe, até compreensível o mundo andar dessa forma, mas dentro da igreja, isso é antibíblico. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o amor de Deus. Aleluia. Então veja, mas nós vemos também no Novo Testamento.
que Deus não se relaciona, estou dando um exemplo aqui do Velho Testamento, que é o de Abraão, mas no Novo Testamento também nós vemos aqui um exemplo, que Deus não se relaciona por conta da atitude do próximo. Não é dessa forma. Então nós vemos no Velho Testamento aquela mesma reunião, Jesus está para partir, está com os discípulos, e aí ele fala lá, está falando que vai ter um traidor. Pedro fala assim, eu não. Naquele momento, o que Jesus fala? Porque Jesus sabia tudo. Fala, você, Pedro, vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Qual que é a postura de Pedro? Jamais. Jamais faria isso. Mas o que acontece? Antes do galo cantar, qual que é a atitude de Pedro? Ele nega. Só que quando você vai ler no texto, não está falando que ele nega, não. Ele fala mal de Jesus, ele xinga, fala o quê? Não tem nada a ver com esse cara e tal. Você veja que é o oposto daquilo que ele falou que estava junto. Então tem muitas pessoas que se ferem. Ah, pastor, mas ele falou que estava junto comigo. Mas depois ele falou mal de mim, pastor, não dá para andar. Hã? Irmãos, sabe, isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte. E quando isso acontece, e vou te falar que vai acontecer, pastor, como assim vai acontecer? Não, isso faz parte da vida cristã, mas chega um momento da sua vida que quando acontece, você não abre mão da pessoa. Vai conversar com o pastor, vai ver quantas vezes ele investiu a fundo perdido na vida de uma pessoa, essa pessoa foi embora e falou mal dele ainda. Inventou história, contou. Vai ver. Vai conversar com os líderes, conversa com o seu líder de célula. Conversa com a sua líder. Vai ver quantas vezes ela investiu na vida de pessoas que passaram pela célula. E aí muitas vezes sem motivo, a pessoa falou mal, foi embora e sumiu. O André está perguntando esse ano. Agora, o que acontece? Eu me lembro uma vez, a minha esposa, irmãos, ela é uma mulher muito intensa. E eu me lembro uma vez, chegou uma irmã, casamento destruído, cenário terrível, depressivo, tomando tarja preta e tudo mais e tal. E minha esposa investiu ali a fundo perdido. A hora que aquela pessoa ficou bem, simplesmente, agora não precisava mais de um auxílio, simplesmente foi embora. E aí? Bom, nós ficamos mal. Vou abrir o coração aqui agora. Nós ficamos mal com... Aí, ó. Nem falou tchau. Foi embora, nem falou tchau. Nós ficamos muito mal. Porque nós, quantas vezes a minha esposa saiu durante o dia, deixava as crianças pequenas para ir lá, e de madrugada, e todo o tempo. De repente foi embora e não falou tchau. Eu lembro que nós ficamos muito mal. Mas o que acontece? E aí, se essa pessoa volta? Nós estamos com o mesmo coração. De lá, depois isso aconteceu muitas vezes, sim, pessoas que saíram, voltaram, e nós estamos felizes. Felizes. A primeira vez, nossa, eu lembro que minha esposa, nós fomos falar até com o nosso pastor na época, que era o pastor Ricardo. Falou, pastor, não dá, esse negócio de estar à frente de igreja, dá muito trabalho. Nós investimos tudo. Na verdade, foi falar com o pastor Wilson na época. E o pastor, sabe o que ele falou? Paula, aprende a se frustrar com as pessoas. O seu investimento não tem a ver com a resposta delas. Aprende a amar, independente das respostas. Falou, aprende a amar. Aprende a se frustrar já com o seu marido. No caso, eu. E eu da mesma forma. Aprende a se frustrar com o seu cônjuge. Aprende a se frustrar com seus filhos. Aprende a se frustrar com seus pais. Aprende a se frustrar com o líder. Aprende a se frustrar com os membros da célula. Aprende. Isso faz parte. Agora, o que é legal? Que depois que você amadurece isso, e você entra
padrão de investimento, segundo o padrão da palavra de Deus, o seu investimento não depende da resposta do próximo. Jesus investiu em Judas, sabia que ele ia trair, continuou até o final, quando ele vem, aqui vens meu amigo. Pedro, tinha acabado de chamar ele de amigo, falou, você vai me trair 3 vezes. Depois, quando Jesus ressuscita, ele manda chamar os discípulos e a Pedro, manda chamar no nome. Então veja, a postura de Jesus para com seus discípulos, para com seus amigos, não tem a ver com a resposta deles. Mas muitas vezes nós pegamos esse caminho, que é uma veia do mundo. Eu só me relaciono se eu tiver algo em troca. É interessante, né? Que depois que Jesus está ali com os discípulos, ele fala para todos, fala, eu não vos chamo mais de servo, mas sim de amigos. Passado algumas horas, ele é crucificado. Quando ele é crucificado, quem que está lá? Dos amigos dos 12? Só um. Só João. Só João ficou. Então veja, mas a expectativa muitas vezes nossa é que, tem todo mundo, eu no centro. Não, deixa eu te falar, é Jesus no centro. Você precisa entender isso. Amém? Então veja. Terceiro aspecto, não comece uma amizade baseada em amargura, né? Em críticas. Todas as vezes que você começa, não importa se é no mundo, se é dentro da igreja, em amargura, em crítica, isso vai dar ruim. Então vamos supor, você está numa célula, mas aí você olha o seu líder e, sei lá, seu líder ele fez um dia, movido pelo Espírito Santo, ele fez algo diferente. E aí o que acontece? Aí nos bastidores que tem coisas que filhos não falam para os pais, sabia disso? Quantos aqui tem irmãos? Naturais. Muitas coisas você aprontava e você não compartilhava com seus pais, mas com seus irmãos você compartilhava. E às vezes na vida cristã é a mesma forma. Mas é muito ruim isso. Porque geralmente é quando não concordou com alguma coisa, ou discordou, e aí o que acontece? Você chega lá, você viu o que o líder fez? Não desligou o celular no meio do culto. Para quebrar o gelo. Aí chega lá, o Wellington deixa o celular ligado. Aí tu fala, você viu o líder? Deixou o celular ligado bem no meio do culto. Hã? Aí o outro pega e fala assim, eu vi também. Irmãos, como isso é terrível. Aí ó como começa muitas vezes, né? Ou amargurado ou criticando, porque às vezes, olha lá, às vezes que está falando, às vezes fala, nossa, eu que devia estar no lugar do Wellington. Aí o cara fala, quando o cara pensa assim, que ele está amargurado, ou porque não estabeleceu uma posição, alguma coisa, ele sempre está avaliando o líder na lei. Sempre. Está com a fita métrica. Deixou tocar o celular, o cara, você viu? Tocou o celular. Aí quando o outro que está criticando e amargurado, fala, mas você viu, né? Ele não atendeu na hora, mas passou 1 minuto que o pastor tirou o olho dele e já começou a mexer no celular. No mínimo estava respondendo. Aí eu falei, eu percebi, lógico que eu percebi. Mas como é que pode? Nosso líder não tem reverência à palavra de Deus? Pronto, criticando os dois. Aí juntou 2 amargurados. Isso pode acontecer dentro de uma célula, sim ou não? No mundo acontece constantemente, sim ou não? Agora veja, esse tipo de relacionamento, esse tipo de amizade, quando começa dessa forma, ele dura até quando? Até ele ficar amargurado com você. Não dura, tem prazo de validade. Por quê? Começou com um princípio errado. Começou criticando, começou amargurado com o outro. Né? Hoje você vê aí questão política. Né? O país está rachado,
É os bolsomínios e os lulistas. Aí o cara nunca se deu com o outro. Aí porque falou bem do Bolsonaro, agora nós somos os melhores amigos. Porque falou bom do Lula, agora nós somos excelentes amigos. Sabe, partidarismo. Chega uma hora que racha, até quando, por quê? O dia que falar assim, não, pensando bem, eu avaliei agora, o governo está certo, está errado, o dia que não concordar, pronto, arrumou mais um problema. Aí deixa de ser amigo. Quantos estão compreendendo? Então veja, não é assim. Deixa eu dar um exemplo aqui. Muitas vezes, queridos, as pessoas elas têm medo de andar em transparência, falar o que pensam. Mas essa é a melhor posição. Não tem como você estabelecer um vínculo, uma amizade real, concreta, verdadeira, se não for o quê? A verdade. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando você decide entrar por esse caminho, de estabelecer uma amizade, estabelecer um vínculo com o mesmo propósito, esse deve ser o princípio. É o mesmo caminho, ou seja, o mesmo propósito. E esse tem que andar o quê? Em transparência e em verdade. Porque o diabo ele sempre vai te oferecer o oposto, ele também te oferece um caminho. Mas é um caminho de mentira e de morte. Então nós estamos aqui diante de escolhas. Como é que você vai estabelecer os seus vínculos? Como é que você vai estabelecer as suas amizades? É através da verdade ou através da mentira? Não, aqui na igreja eu vou fazer uma grande performance. Então, a hora que eu passo por aquela porta, aí eu sou o crente do crente, o santo dos santos. Aqui eu falo, eu chamo minha esposa, oi, a sua esposa te chama, você fala, oi minha querida. Oi minha flor. Meu chuchuzinho. Estava indo bem, né? Mas aí o que acontece? Ou seja, aqui você tem uma postura, mas quando passa dali para fora, pronto, acabou o amor. Aí você trata o seu cônjuge já só trotando. Não é assim. Você precisa andar em verdade. Os vínculos da mesma forma. A sua família é uma família sacerdotal. O que você é aqui tem que ser lá fora. O que você é aqui com o seu cônjuge, você deve ser da mesma forma no trabalho, a mesma forma na empresa, a mesma forma. Como estão compreendendo? Você não pode viver de uma, como se chama? Representando. Jesus é a verdade. Você também não pode representar uma amizade que, com todas as vezes que você representa, vai só o quê? Falsidade. Tem cara de verdade, mas a intenção do coração era outra. Isso é muito ruim. Então, Jesus, ele está nos ensinando um padrão aqui, de amar o próximo a fundo perdido. Amar o próximo, não é que nós temos aqui os investidores de bolsa, de criptomoeda, você investe porque você quer um retorno. Mas no reino de Deus é o contrário, você investe e não pensa no retorno, você pensa simplesmente em expressar o amor de Cristo. Expressar o amor de Cristo na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. E não abrir mão. Não abrir mão da posição de investir. Não abrir mão de reconhecer que muitas vezes errou, mas eu vou continuar investindo até que se torne como Cristo, até que entenda, até que tenha revelação do propósito de Deus. Porque quando você tem revelação do propósito de Deus, as coisas do mundo elas perdem o sabor. Isso não quer dizer que você não vai continuar prosperando, conquistando, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso daí não é mais a prioridade da sua vida. É quando Jesus fala, olha, buscar primeiro o reino dos céus. Quando você entende isso, e você estabelece esse padrão de investimento na vida do seu próximo, independente do retorno, isso demonstra que é uma maturidade, que as coisas do mundo não vão mais competir, não vai mais concorrer com o coração.
É quando você começa a desfrutar de coisas extraordinárias. Algumas pessoas falam, pastor, eu não consigo descansar. Sabe por quê? Porque no mundo não tem descanso. Você só descansa no reino de Deus. Quando você está edificando o reino de Deus, quando você está investindo em pessoas sem expectativa de troca do que a pessoa pode responder, nessa posição você encontra descanso. Porque nessa posição, você sabe que Deus não vai te largar na chapada. Nessa posição da edificação do reino de Deus, ainda que haja dificuldade, ainda que haja coisa, você sabe que é Deus te fortalecendo. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e são chamados segundo o seu propósito. Então a posição de descanso é nessa daqui, porque todas as coisas, pastor, mas aparentemente vem a pandemia e daí Deus vai cooperar. Descansa. Você não está vendo, mas lá na frente você vai ver que a pandemia cooperou para você. Pastor, não estou vendo. Se você não está vendo, você está no sofá sentado ainda. Ouça de Deus, vai orar, irmão. Você vai ver que Deus vai te dar uma nova estratégia. Amém, queridos? Então veja, se você se aproxima de pessoas estabelecendo amizade através de crítica, através de murmuração, através de lambição de ferida, deixa eu te falar, sai correndo, porque um abismo chama outro abismo. Amém? Aleluia. E quarto e último ponto, quem é que começa a amizade? Fala, pastor, mas quem que começa? Aquele que se importa, aquele que ama. Porque muitas vezes você fala assim, eu não vou me relacionar não, porque a pessoa passa, nem, assim, tem dificuldade. Na verdade é o seguinte, né? Quem que buscou o relacionamento com Abraão? Quem foi? Foi Deus. Mas alguns falam, não, a pessoa, ela que tem que me procurar e tal. Muitas vezes nós até falamos isso daí, né? Mas tem uma hora que você tem maturidade que você já corre atrás. Mas não começa assim. Então você tem que olhar as necessidades. Então quem começou uma amizade com os meus filhos, por exemplo? Foi eu e a Paula. Nós que começamos investindo ali. Eles não sabiam nada, nós estávamos ali investindo 24 horas por dia. Perdendo noite de sonos, sono e mais sono. A cada 3 horas, a mulher tem que acordar para amamentar o filho. Ela está investindo ali, ó, a fundo perdido. A fundo perdido. Então veja, queridos, né? Precisamos entender que foi Deus que foi atrás de Abraão. Foi Deus. Deus sabia que ele ia pisar na bola algumas vezes? Sabia, mas mesmo assim ele foi atrás. Quem foi que chamou os 12 discípulos? Foi Jesus. Quem foi atrás dos discípulos? Foi Jesus. Jesus sabia que um deles ia trair, ia pisar na bola? Sabia, mas mesmo assim ele não fez diferença. Mesmo assim não fez diferença. Judas, se você for avaliar, Judas ele estava ali, ele fazia parte da equipe por conta de um negócio. Ele olhou e falou, isso daqui é um negócio, Jesus vai fazendo milagres, as pessoas davam ofertas, tanto que ele era o tesoureiro. Foi, esse negócio é rentável, esse negócio é bom. Mas o dia que Jesus falou, olha, eu vou partir, o meu negócio vai quebrar, eu preciso tirar alguma vantagem. Então, o que eu posso tirar agora? Está quebrando? Então, ele fazia parte da equipe como um negócio. Espera aí, Jesus, a galinha dos ovos de ouro vai embora? Espera aí, eu preciso tirar, vou vender a galinha dos ovos de ouro então, para lucrar um pouquinho mais no final. Então, veja, a visão dele fazer parte da equipe não tinha a ver com propósito, tinha a ver com negócio. Não tinha entendido ainda.
Mas mesmo assim, Jesus chamou ele. Porque Jesus sabia que era necessário que houvesse um. Para que a palavra de Deus se cumprisse, para que as escrituras se cumprissem. Amém? Então veja, nós precisamos estabelecer os nossos relacionamentos baseados no quê? No propósito de amizade de Deus. Como Deus tem, focado no propósito. Então hoje, os vínculos que você deve estabelecer tem a ver com o propósito de Deus. Tem a ver com você edificar o reino de Deus. Sabe, muitas pessoas elas erram aqui porque elas querem edificar o próprio reino, com a visão desse mundo ainda. Mas se você pegar essa chave, se você entender, se você pegar essa chave, entender que é edificando o reino de Deus, vínculos para a eternidade, se você entender isso, que dessa vida nós não vamos levar nada. E quando você coloca o seu alvo naquilo que é mais precioso para Deus, que tem a ver com vidas, se você entender e pegar essa chave, irmãos, isso vai te levar ao êxito, não só na eternidade afora, mas também nesse tempo. Mas também nesse tempo. É quando lá em Mateus fala, buscar primeiro o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você pegar isso, se você entender que os seus vínculos, suas amizades têm a ver com a edificação do reino, se você entender, falando, eu entro dentro desse propósito, eu decido amar o meu próximo, independente da resposta dele, eu vou amar, eu vou investir, eu vou cuidar, até quando? Até ele frutificar. Talvez ele frutifique rápido, que nem o pé de alface, mas talvez ele demore 30 anos, como o pé de jabuticaba. Não importa, mas nesse tempo, se é 15 dias ou se é 30 anos, eu vou continuar investindo. Vou continuar investindo. Tudo tem a ver com investimento, com amor, com paixão. Casamento acaba quando acaba o investimento. Já falei isso para os irmãos. Antes do casamento, cinema, jantares fora e tudo mais. Depois que casa, o cinema se tornou Netflix, o jantar o miojo de 3 minutos. Acabou o investimento. Acabou o propósito. Não tem mais propósito de investimento junto, mesma função. De é que investir na vida do outro, de estar apaixonado e conquistar, e ficar velhinho junto, acabou. Então veja, deixa eu ler um texto aqui, está lá em Mateus, capítulo 6, verso 19, diz assim, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde o ladrão arrombam casas e furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde o ladrão não arromba nem furta. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então veja, uma das formas que o diabo mais usa é isolar você do propósito de Deus. Você precisa entender isso daí. Pega essa chave aqui. Vou dar um exemplo aqui do Covid. No meio da pandemia, qual foi a estratégia? Isolar pessoas, relacionamentos. Esse foi o maior objetivo do diabo nessa pandemia. Todas as vezes que a pessoa ela fica isolada, Deus não fez o homem para viver isolado. Você assiste muito filme, então você vê esse filme de cadeia aí. A primeira coisa que o cara faz uma besteira, o que eles fazem? Qual que é a maior punição que ele pode receber? Solitária, isolamento. E esse isolamento, essa solitária, o cara tem que ter um psicológico muito bom. Por quê? O cara pira, porque ele não foi feito para viver isolado. Deus, quando projetou o homem, estava ele lá na célula dele, na trindade, lá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, falou o quê? Façamos o homem. Por que ele fez o homem? Para ter relacionamento. A palavra de Deus diz que todos os dias Deus ia ter com Adão. Para se relacionar com ele todos os dias. Então veja que a estratégia do diabo é isolar você. Isolar você. Agora veja. Não, pastor, eu não estou isolado. Eu vou na célula, eu vou no culto. Tá, mas a coisa mais importante tem a ver com o propósito.
Porque se você vai só por conta daquilo que você pode receber, você não entendeu ainda o Evangelho. O Evangelho não é uma questão daquilo que você pode receber, mas daquilo que você pode dar. O dia que você entende, você fala, então peraí, eu tenho que dar. Nesse momento você começa a receber sem medidas em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E muitas vezes o diabo, ele fala assim, não, seja um bom crente. Primeiro ele vai lutar para que você não aceite o Senhor Jesus. Depois para que você não se batize. Depois que ele viu que você está firme, aí ele fala, não, então faz o seguinte. Seja um bom crente. Vá na célula, vá no culto, seja um dizimista. Mas não faça parte do propósito eterno de Deus, que tem a ver com vidas. Essa é a forma que ele te isola. Esse é o seu isolamento. Essa é a sua solitária. Você não vai ter comunhão com o reino. Fique isolado. Não seja um vencedor. É isso. Você precisa entender isso. O modus operandi do diabo não mudou. Não mudou. Nós já vimos isso acontecendo lá no Egito. Os irmãos sabem que Faraó aponta para o diabo, o Egito para o mundo. E aí quando Moisés, o libertador, vai resgatar o povo do Egito, o diabo fica falando? Fica negociando. Fala, leva, vocês podem ir, mas deixa aqui os filhos, deixa as mulheres. Não, deixa aqui as riquezas, deixa tudo. Qual é o posicionamento de Moisés? Não vou deixar uma unha. Não vou deixar nada para trás. Então veja que o modus operandi do diabo é sempre o mesmo, é sempre tentar o quê? Pegar parte, mas não tem essa não. Ou você faz parte do reino, entende, e absorve o reino, conhece Jesus, cada dia mais e mais, porque nós vamos passar toda a eternidade adorando a Deus, conhecendo Jesus dia após dia, nós somos feitos para isso. Mas você pode começar isso agora. Preste atenção, o diabo tem tentado te isolar, para que você não viva o melhor nesse tempo. Mas se você entender, que ele te chamou, para ser amigo dele, para ser parceiro dele, nesse grande empreendimento do reino dele. Tem um dos filhos do pastor Roberto Giovanelli, que ele foi chamado para trabalhar no Google, para ter um salário altíssimo. E algumas pessoas não entenderam qual foi a postura dele, alguns amigos não entenderam. Como assim você vai abrir mão de trabalhar numa das maiores empresas do mundo? Mas só aqueles que entenderam que o maior empreendimento da galáxia se chama Reino de Deus, aí você abre mão com prazer e satisfação. Porque aí não adianta você ser aparentemente um vencedor nesse tempo, se você está completamente fora do reino de Deus. O diabo sempre vai tentar te afastar do reino de Deus. Não importa se você tem a postura de uma família doriana, se o reino de Deus está longe. Aquela família toda certinha, mas pelas costas está destruída. No Insta, só flores, mas a realidade é outra. Como estão compreendendo? Sabe, Deus chamou para andar em transparência, com realidade, com vida. E uma vida que vale a pena. Uma vida que você tem desfrute e prazer. Prazer. É muito bom servir a Deus. Pastor, eu não tenho prazer ainda, eu perdi a alegria. Deixa eu te falar, essa alegria você não perdeu, ela está aí dentro. Porque o fruto da alegria do Espírito Santo está em você. Talvez o diabo ele tenha ofuscado a verdade. E aí por isso você tem perdido a alegria, anda desanimado. Mas se você entender, começar a entrar no propósito de Deus, não tem jeito. Você vai ficar animado, você vai ficar agitado. Ainda que muitas pessoas te persigam no meio do processo, faz parte. Quantos aqui já foram perseguidos no meio do processo? Erga suas mãos aí. Muitas pessoas.
Sabe por quê? Não tem jeito, a verdade da palavra incomoda. Para o mundo, o que nós estamos fazendo é loucura. Mas aqueles que estão loucos de amor pelo projeto de Deus, aqueles que estão apaixonados, sabe, eu não me importo se o mundo quer me chamar de louco, porque eu sou louco por Cristo. Não me importo. Não me importo. E como é bom servir a Deus, como é prazeroso. Sabe, vitórias que lá atrás para mim eram terríveis, e eu me sentia fraco e abalado. Hoje, quando eu olho para trás, eu me sinto inabalável, porque o Espírito que está em mim, nós vencemos junto aquelas vitórias, e agora não importa o que aconteça, nós somos inabaláveis. E aí tem o pastor, e em todas as áreas não, daqui a pouco aparece uma outra área que eu me sinto inabalável, me sinto fraco, mas aí o Espírito nos fortalece, nós vencemos. Sabe, coisas que lá atrás era impossível você deixar de fazer, talvez como beber, fumar e talvez alguns outros vícios e enfim, postura que você tinha, que era difícil demais. Você falava que nunca mais ia fazer, mas de tempos em tempos você fazia, ou faz. Sabe, quando você entra no propósito de Deus, Ele vai te dando ferramentas, posicionamentos na sua vida, que ainda que o diabo tente em determinadas áreas, você agora é inabalável, porque o Espírito que está em você é inabalável. E aí você vai crescendo de glória em glória, de glória em glória, de desafios em desafios, até se tornar como Cristo. Então tem coisas lá atrás que eram terríveis, uma luta com a carne com a alma, mas aí você foi crescendo, você foi a cada dia se parecendo com Cristo. Quantos estão compreendendo? Sabe por quê? Porque a cada dia você tem se achegado a Cristo e se tornado amigo de Deus. Quanto mais próximo de Cristo, mais parecido com Ele. É assim que funciona. Então, quando você olha para alguém que é difícil, lembra que um dia você já foi. Quando você olha para alguém que fala, não, aí é só Jesus, pensa que talvez, no seu caso específico, no meu, um dia olharam para mim e falaram, só Jesus. Foi assim ou não foi, Wellington? Fala, ali é só Jesus, só Deus. Pois é, e essa é boa notícia, que nós fomos chamados, comissionados para ser um só Jesus na vida de alguém, para expressar o amor de Deus, para que essa vida possa crescer, avançar, e vocês juntos cumprir o propósito de Deus. Amém, queridos? Amém. Mas eu queria orar por você agora. Queria orar. Sabe, eu não sei qual tem sido a base, o alicerce dos relacionamentos que você tem estabelecido. Não sei. Mas Jesus, Ele traz um padrão para mim e para você. Jesus, Ele vem nos ensinar a amar o próximo. Jesus vem nos ensinar a investir na vida de alguém a fundo perdido. Não por aquilo que ela pode nos oferecer, mas por aquilo que nós já temos, que é o amor de Deus. Isso nós podemos dar de graça, porque nós recebemos de graça. E aí você investe. Pastor, a pessoa não responde. Continue investindo. Até quando? Até o dia que ela entender. Até o dia que ela começar a experimentar. Até o dia que ela entender o propósito de Deus e falar, eu quero fazer parte desse propósito. E ela começa a ter uma alegria, dia após dia. Porque eu vou te falar, o mundo, ele nos ensina, para nós termos frustrações em cima de frustrações. Mas Jesus vem trazer um padrão, sobremodo excelente, de vitórias em vitórias, de conquistas em conquistas. Deus é aquele que, quando você é um tipo de Cristo, você muda o contexto. Davi na caverna de Adulão, 400 endividados e amargurados, mas porque havia um homem com o Espírito de Deus. Só porque ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Naquele tempo, só quem tinha o Espírito eram os reis, os profetas e os sacerdotes, porque ele já havia recebido o Espírito. Diante de 400 amargurados endividados, ele decidiu investir a fundo perdido. E aqueles que eram os 400 endividados amargurados, ficaram conhecidos como os valentes de Davi, só porque um homem tinha o Espírito Santo. Quantos tem o Espírito Santo de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Então deixa eu te falar, você foi chamado para marcar a história na vida de pessoas.
na vida de pessoas. Saul e Davi são um bom exemplo. Davi queria fazer amizade, ele escolhia o seu exército com os mais fortes, os mais altos, os mais bem preparados. Mas Davi se sujeitou ao que Deus havia mandado. E Deus havia mandado 400 amargurados e endividados. E através daquilo que ele já tinha, através do posicionamento dele, ele fez história. E mudou todo o cenário, todas as circunstâncias. Quantos aqui querem mudar o seu cenário, suas circunstâncias? Então deixa eu te falar, não tem a ver com aquilo que você quer, mas tem a ver com aquilo que Deus já te deu. Seja pleno e satisfeito com o que Deus já te deu. Agradeça a Deus. Davi chegou lá e falou, peraí, são 400 amargurados e endividados? Então, se é isso que eu tenho, Deus vai mover através desses homens. Mudou o cenário, mudou o contexto. Aqueles homens que eram amargurados, endividados, medrosos, se tornaram os valentes de Davi. Fizeram coisas extraordinárias. A palavra de Deus relata que um único homem desses valentes matou 800. A espada chegou a se fundir na sua mão. Sabe o que é isso? A palavra aponta o quê? A espada aponta para quê? Para a palavra. E a palavra é verdade. Andava em verdade, fez coisas extraordinárias. É assim quando você muda e olha com os olhos que o Senhor tem, que você começa a experimentar o extraordinário. Então não baseie-se naquilo que o mundo trouxe. Deleta tudo do mundo. E coloca a palavra viva, eficaz. Palavra que é viva e eficaz. Que discerne, que separa juntas e medulas, a alma do Espírito. Uma palavra cirúrgica na sua vida. Então pare de procurar culpados e comece a fazer a sua história, porque Deus já te deu tudo. Você já tem todas as ferramentas para ser um homem exitoso, para ser uma mulher exitosa. E Deus está falando aqui para alguém: pare de procurar culpados. Pare, porque você já tem tudo que você precisa. Pare de murmurar, pare de reclamar, porque Ele vai fazer coisas maiores e extraordinárias na sua vida. Amém? Aleluia, aleluia. Hoje a palavra foi meio assim, né? O pessoal está meio reflexivo. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que apesar de nós mesmos, apesar das nossas falhas, apesar das pessoas que nós frustramos e das pessoas que nos frustraram, mesmo assim Deus continua nos chamando de amigo. Quantos aqui são amigos de Deus? Sabe, Deus te chamou para estabelecer uma amizade, um vínculo, para coisas maiores do que você já viu. E isso é motivo de louvor e agradecimento. Será que você pode agradecer ao Senhor Jesus com suas palmas? Será que você pode falar: Senhor Jesus, obrigado? Talvez você olhe para si mesmo e você não se escolheria, mas Deus te escolheu. E Deus vai fazer coisas maiores através da sua vida. Você crê nisso? Talvez você fale: pastor, mas se eu estou olhando aqui ao meu redor, o cenário está ruim, como é que Deus vai fazer? Pois é. Pare de olhar no natural. Pare de olhar no natural. E deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Se torne amigo de Deus. Amém? Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Queridos, sábado, não perca a oportunidade. Se você nunca viu, pode deixar de fundo. Se você conhece alguém, sabe o pastor Davi Feijoli, alguém que tem sido muito usado na questão de coluna, né? O André foi
curado de fascite plantar, por exemplo. Tinha dores horríveis, não conseguia apoiar o calcanhar. Foi curado. O Alan foi curado da coluna. A sogra do André ia passar por uma cirurgia. Não foi isso, Simone, sua mãe? Então, ia ter que passar por uma cirurgia. E aí, foi curada, né? Os médicos depois olharam e falaram, mas não dá para explicar, porque as coisas de Deus não se explicam, né? Então, se você conhece alguém, tem desvio na coluna, tem uma perna mais curta, pode trazer que Deus vai curar. Deus vai curar. Eu vou ver se eu posto num vídeo, né? Quem aqui já viu perna crescendo? Irmãos, é um negócio louco. Você está assim, você fala, não. Porque uma coisa você vê na televisão, né? Uma coisa você vê e ouvir, outra coisa é os seus olhos você testemunhar, né? Vai ter um vídeo dele que eu vou mandar que ele fala, cresce a perna, cresce, só que acontece, cresce demais. Aí ele fala, volta. Você fala, mas como é que é possível isso? Ele fala, não, volta mais, alinha. É coisa assim, sem explicação. Então, vem aqui, chame alguém, né? É um momento de você evangelizar alguém, de ver o poder de Deus, as coisas acontecendo, e coisas maiores o Senhor vai fazer, amém? E de aprender. Então, assim, pense o irmão simples. Quantos estiveram aqui da última vez que ele veio aqui? Algumas pessoas, amém? Irmão simples. Ó, o Zé falando que vai mandar ver se a Antônia cresce, misericórdia. Eu já vi crescer uma perna, mas duas, quem sabe? A Roseli está falando, se fizer na vida dela, vai fazer na minha. Aleluia, tem que crer, irmã. Então veja, estou brincando aqui, irmãos. Mas veja, o irmão tem uma palavra simples. Não é nada extraordinário. Mas o poder de Deus move na vida dele. E eu quero aprender. Quantos querem aprender? Sabe, então se você quer aprender, não perca a oportunidade. Sábado, às 19h30, nós vamos estar aqui, o irmão vai estar ministrando. Chegue um pouco antes, nós vamos começar às 19h30, amém? Aleluia. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Aleluia.